Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, Eloy por aqui. Quero falar com você hoje sobre vitimização ou vitimismo, quando a gente se coloca na posição de vítima, quando a gente tem pena de si mesmo. Isso acontece em alguns momentos da nossa vida. É lógico que tem momentos que a gente passa uma dificuldade grande, algum problema muito sério, realmente que é algo que nos machuca, só que existe um lugar que a gente não pode entrar, que é o lugar de ser vítima, de ser olhado como uma vítima, uma pessoa que está sofrendo ali uma injustiças do mundo, uma conspiração do mundo, de Deus contra ela. E tem um versículo interessante que é em Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E esse versículo eu li no momento que eu estava muito mal, que eu estava passando por grande dificuldade na minha vida, um momento triste, um momento que eu estava depressivo, estava realmente mal. Só que esse versículo ele veio como um soco no estômago. Esse vídeo eu espero que seja também assim um soco no estômago para você acordar. Porque por mais problemas que a gente esteja passando, a gente tem que se manter de alguma forma firme. Não é que a gente não possa chorar, não é que a gente não vai sofrer, não é que a gente vai ficar triste, mas a gente precisa ainda assim lutar, principalmente se você for homem, principalmente se você tem uma missão. Esse vídeo é para tanto para homem quanto para mulher, mas assim, nós homens a gente precisa realmente lutar, sabe? Não desistir, não entregar os pontos. Eu sei que existe diversas dificuldades, existe depressão, existe ansiedade, mas a gente precisa sair do lugar de se olhar com pena e saber que a gente é um escolhido de Deus. Tem uma pregação do Lucinho, eu indico para vocês, muito boa, que chama Vítima ou Vitorioso. Como a gente vai se enxergar diante de Deus? E quando a gente passa por problemas, a gente tem a mania de se enxergar como vítima e não como vitorioso que nós somos. Não como vitorioso que nós somos, filhos de Deus, escolhidos e pessoas que têm capacidade de se reerguer, de superar a dificuldade, de aguentar a pressão, de aguentar o mundo como ele é, as dificuldades como elas são. A gente sabe que o mundo não é um lugar fácil, o mundo não é um lugar justo aos nossos olhos, o mundo é um lugar onde tem muitas dificuldades, mas a gente precisa ainda assim passar por cima dessas coisas. E o apóstolo Paulo também fala algo interessante. O apóstolo Paulo era alguém que poderia, em algum momento, se vitimizar, olhar para si com pena, falar: pô, tô passando tudo isso, tô passando tanta perseguição, eu fui apedrejado, eu tô passando naufrágio. Cara, o que que tá acontecendo comigo? Pô, Senhor, tenha pena de mim. Só que olha o que ele vai falar em 2 Coríntios 4, versículo 8, ele fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O que ele está falando? Olha, a gente pode até ficar mal, a gente pode até sofrer, pode até passar dificuldade, mas a gente não abandona. A gente não desiste, a gente não fica abatido, a gente não é destruído. Então, apesar das dificuldades, a gente não vai se colocar no lugar de vítima, no lugar que vai se entregar, que vai abrir, que vai entregar o jogo, que vai entregar os pontos, que vai desistir de tudo. Por quê? No dia da dificuldade, a nossa força precisa ser grande, a nossa fé precisa ser grande. Aí que é o momento da gente mostrar a nossa fé, aí que é o momento da nossa fé ser provada. E assim, o vitimismo, a vitimização, quando a gente olha pra gente nesse papel de estar sofrendo, de estar ali sendo muito maltratado, que a gente começa a ter dó de nós mesmos, que a gente começa a olhar pra gente com pena, isso é uma coisa que Deus é totalmente contra isso. Isso é uma coisa, uma estratégia do mal para fazer a gente paralisar. É uma estratégia do mal para fazer a gente não avançar. E o vitimismo ele tá ligado também um pouco à ingratidão, porque a gente olha e fala: cara, eu tô passando tudo isso, eu não merecia isso. Sabe o que eu merecia? Uma vida boa, uma vida confortável. Eu merecia ser blindado de todos os problemas, porque eu sou filho de Deus. Eu merecia não ter nenhum problema batendo na minha porta. Eu merecia não ter nada acontecendo comigo, com a minha casa, com a minha família, porque eu sou filho de Deus. Então isso a gente olha como se a gente merecesse alguma coisa. A gente sabe, quem vai estudar a fundo, quem vai entender como funciona o evangelho, as coisas de Deus, sabe que a gente não merece nada. Sabe que Deus nos deu tudo por graça. Então, só de nós estarmos vivos, dele dar a oportunidade da gente viver, da gente existir, porque uma criatura não pode existir sem existir um criador. Então, só do criador dar a oportunidade da gente existir, nós já temos que ser gratos. Lógico que a gente não vai ficar feliz que coisas ruins estão acontecendo, mas a gente precisa ser resiliente e entender que tudo na vida são fases, sabe? A fase ruim passa, a fase boa passa. A fase boa dá tristeza quando passa, mas a gente sabe que passa. E quando chega a fase ruim, tem a notícia boa também, porque a fase ruim vai passar.
Então tudo passa, tudo na vida são ciclos, não tem nada com o poder de ficar para sempre, não tem situação que vai durar para sempre. Tudo vai passar, nós vamos passar dessa vida também, e um dia sim, vai chegar o dia onde não haverá mais choro, nem morte, nem dor. Mas enquanto isso, nós não vamos nos fazer de vítima, nós vamos saber que nós somos vitoriosos, que nós somos guerreiros aqui na Terra. E eu sei que essa palavra, de alguma forma, me impactou, eu sei que vai te impactar também. Bote isso no seu coração, sabe? Você não é vítima, você é alguém que é capaz, é alguém que é vitorioso, é alguém que é forte. Então se enxergue dessa forma, sabe? Que essa palavra seja como um soco no seu estômago. No dia da adversidade, se a tua força se a tua força for pequena, se no dia da angústia, se você for frouxo, você não vai ter força, você não vai ter como lutar e defender a sua família. Essa palavra ela dói, mas ela é verdadeira. Ela doeu pra mim num momento muito ruim. Foi ruim de escutar, foi ruim de ouvir, foi ruim de absorver essa palavra, mas essa palavra me forjou. Essa palavra me fez crescer. Essa palavra me forjou como homem. Então talvez você precise também ouvir isso e você seja homem, seja mulher. Então manda esse vídeo também pra alguém que tá precisando desse momento de um fortalecimento, sabe? Deus é contigo, você é forte, você é guerreiro, você é guerreira. Então vai pra cima. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e um abraço.